João, capítulo 17, 20 a 23, palavras de Jesus Cristo que nos diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Provérbios, capítulo 6, vamos ler de 12 a seguir, para pegar o contexto mais rico ainda. Provérbios, capítulo 6, 12 a seguir, diz assim: O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Palavra de Deus. Senhor, nós lemos, temos o estudo, mas tu tens as palavras. Pedimos que sejam as tuas palavras, o teu ensinamento, a tua vontade, nada mais, nada menos que o domínio do teu Espírito e da tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Só os que concordam, digam amém. Podem tomar assento. Márcia Macedo, bem-vinda também. Meus irmãos, quero falar nesta noite sobre o tema, o Senhor nos dando a graça para isso, dentro do seminário de avivamento, que nós estamos dentro dele há algum tempo. Quero falar sobre o tema, a unidade proposta por Jesus e os impedimentos criados pelos homens. A unidade proposta por Jesus e os impedimentos criados pelos homens. Nós vamos achar essas duas coisas nas duas porções dos textos que lemos. Eu iria começar hoje falar sobre o avivamento dos moravianos, que é um avivamento muito rico, que nos ensina muito e que até hoje desperta pessoas com o testemunho do que aconteceu no avivamento tão conhecido dos moravianos. Porém, há algo que precisamos falar antes desse estudo, visto que o sermão que abriu o caminho moraviano foi a respeito justamente da unidade. Precisamos falar antes disso, então, sobre o que infelizmente tem prejudicado e quem sabe até impedido que a unidade cristã aconteça nas igrejas.
quiçá nesta mesma igreja aqui. Então, o avivamento dos moravianos, que fez uma diferença enorme no seu tempo e veio fazendo a diferença até hoje, começou com a unidade do povo. Começou com a unidade do povo. Isso quer dizer, queridos, que se não houver unidade, não haverá avivamento verdadeiro. E uma das coisas que o diabo mais faz, não só contra as igrejas, mas contra as famílias, contra empresas, contra as sociedades, as mais diversas, é causar divisão. Está claro na palavra de Deus, Jesus falando que uma casa dividida não subsistirá, não prevalece. E as ações que o inimigo tem nas diversas situações é de divisão, de causar descontentamentos e outras tantas coisas. O sermão que abriu esse avivamento foi proferido pelo conde Zinzendorf, ele que era um teólogo estudioso e que cedeu um lugar, depois nós vamos falar sobre isso com mais detalhes, para que as pessoas que serviam a Deus, que estavam sendo perseguidas, houve uma revolta na época, nós vamos falar, pudessem ter um lugar para adorar a Deus. Naquele lugar, as pessoas vieram e eles aceitavam as pessoas virem com a sua forma de servir a Deus. Então, tinha uns que serviam de uma forma, outros que serviam de outra forma, cada um no seu canto, naquele tanto de sociedade, dentro de uma nova sociedade. E aí começou a acontecer divisões. Aí chegava um diante do culto do outro e ficava falando, você está pregando heresia, não é assim não, isso é mentira. Aí chegava o outro e falava lá para o outro e começou a causar muitos problemas. Zinzendorf viu aquilo, levantou, buscou ao Senhor e o Senhor deu a ele um sermão sobre unidade. E ele pregou para todos e todos naquele dia se corrigiram. E houve um derramar do Espírito Santo naquele lugar. E agora, de repente, estava acontecendo um dos maiores avivamentos. Esse Zinzendorf acabou sendo o líder dos moravianos. E ele pregou inspirado sobre unidade e inspirou as pessoas a viverem a unidade verdadeira. E interessante que esse sermão não apenas uniu a comunidade, mas também lançou as bases para a intensa atividade missionária que caracterizaria os moravianos nos anos seguintes. Ele incendiou a alma dessas pessoas por Jesus Cristo e pelas almas e para unirem por um bem maior. E aí veio ao meu coração o desejo de trazer aqui a nós algumas informações das armas que o diabo tem usado para dividir, para apagar a chama. Irmãos, quando a chama está acesa em nós, é gostoso demais, é maravilhoso. Quando uma igreja é verdadeiramente igreja, e há uma adoração sincera, Deus passeia no meio da igreja de forma especial. As pessoas não têm coragem nem de conversar no culto, porque elas ficam voltadas para Deus e não há impedimentos. Elas têm uma atenção para Deus. Isso é importante. Abra sua Bíblia aí em Efésios 4, por favor. Não precisa colocar no monitor, no multimídia. Efésios 4, glória a Deus. Então tem algumas coisas que são armas que o diabo tem usado para atrapalhar aquilo que Deus tem falado que vai fazer. E se Deus falou que vai fazer, Ele vai. Pode demorar mais do que poderia,
Porque Deus falou que ia voltar a Israel, ia levar Israel para cumprir as promessas de um lugar, de uma terra que mana leite e mel, depois de 4 gerações, 400 anos. Israel saiu com 430 anos, porque houve algumas coisas. Deus falou que o povo que ia ser exilado para a Babilônia voltaria com 70 semanas, ou 70 anos, profecia de Jeremias. Voltaram com 73. Porque houve algumas coisas. Então, Deus quer cumprir o derramar do avivamento. Deus falou para Israel que cruzaria rápido o deserto, mas o povo começou a inventar história, ficou 40 anos no deserto. Poderia ter chegado no máximo com 2 anos, por causa de Cades Barneia, mas amém. Então, Deus quer derramar o avivamento ontem. Você escutou? Não escutou? Deus quer derramar o avivamento ontem. Agora, e nós como estamos para isso? Olha o que diz 4, de 1 a 16 de Efésios. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Você que está pela internet, faça isso. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, dizendo Paulo, né? Que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Ora, isto ele subiu que é, não, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao quê? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação no amor. Só isso aqui já é um sermão para nos curar, se nós quisermos cura. Porque Deus quer a unidade do corpo. Tudo que Deus levanta na igreja é para promover unidade. Todos os dons que Deus deu, ministeriais, que é o caso destes de Efésios 4:11 a seguir, os dons são dados para o aperfeiçoamento do corpo e a unidade do corpo. E nós devemos que, para isso aconteça, andar em humildade. Humildade não é concordar com todos, queridos irmãos, mas ter um espírito de andar junto apesar de tudo, de fazer o que é certo, de trilhar no caminho certo,
suportando-vos uns aos outros, como começou o versículo. Por quê? Porque existem embates terríveis, levantes, situações de guerra, de batalha, orgulho, vaidade, outras coisas. Então nós temos que aprender a suportar. Nós não somos inimigos, nós somos amigos. Nós não somos pessoas que dividem, nós somos pessoas que somam. Nós não somos pessoas que descolam, nós somos pessoas que colam. Porque o corpo tem que estar bem ajustado, bem ligado. E aí, essas coisas são vontades que Deus revela e mandamentos que Deus revela. Deus revela que quer a unidade de todos. Jesus orou ao Pai que eles sejam um como eu e tu somos um. É o desejo de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se nós vivemos para agradá-lo, é bem possível que nós vamos querer que o desejo dele se cumpra. E para isso ele dá mandamentos, de aprender a olhar para o outro, suportar o outro, entender o outro, compreender a diferença. O outro está atrás, um outro está na frente, um outro sabe muito sobre tal coisa, o outro sabe mais em outras coisas, e glória a Deus se nos unirmos, porque nós vamos pegar o melhor de cada um e produzir coisas boas. Mas aí quando nós olhamos para Provérbios 6, de 12 a seguir, a 19, nós vamos ver a antítese de todas essas questões aqui. E se o diabo sabe que isso é uma antítese, que se ele sabe que isso é o contrário do que Deus espera, então estas são armas do diabo. Porque ele quer atuar justamente para que não aconteça que obedeçamos à palavra de Deus. O grande mover do diabo é para impedir pessoas de cumprirem a palavra, de guardarem e praticarem a palavra, não a religião, a palavra. Religião tem que ser resultado da prática, e aí religião é bênção, porque a palavra religião não está contra ninguém. Cuidado quando alguém está falando sobre religiosidade, tem gente que confunde a coisa. Religiosidade é um espírito que está em todos nós, até dos fiéis, porque é o espírito, é a forma que você levanta para algo que você quer dar respostas, isso é religiosidade. Todos nós somos religiosos, e devemos ter. Agora, a religião, segundo a palavra de Deus, é a maneira correta de viver para Deus. Então, religião, foi Agostinho que cunhou a primeira vez essa palavra, quer dizer, religare, ou seja, tornar a ser ligado em Deus. E ligado que jeito? Pela palavra, pela palavra. Por isso que Jesus e a palavra não se separam, ele é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo que encarnou. Jesus é a palavra, Jesus dá testemunho na terra, porque ele é a palavra. Então, quem guarda Jesus, guarda a palavra. Quem guarda a palavra, guarda Jesus Cristo. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o inimigo quer que você e eu não pratiquemos a palavra, porque quem pratica é inabalável. Acontece, mas está lá de pé, firme. Porque está praticando a palavra. Então os pés estão firmados na rocha, onde vêm os rios, os ventos, as tempestades, combatem igualmente contra aquela casa, como combateu na que estava sobre a areia e destruiu, mas esta está sobre a rocha, porque esta é daqueles que praticam a palavra. Pratique a palavra e você vai ser mais que vencedor, pode ter certeza. Então o diabo quer que você e eu não pratiquemos, porque senão ele perde. Aí tem gente que fala assim, o diabo, a coisa que o diabo tem mais medo é quando você ajoelha. Né, não. Tem hora que você ajoelha e o diabo vem a tentar. O diabo tem mais medo é quando você santifica a sua vida para Deus. E aí, santificado, você vai orar, e faz diferença.
Santificado, você vai jejuar, faz diferença. Santificado, você vai ler a Bíblia, faz diferença. Mas primeiro a gente tem que ser consagrado a Deus. E o consagrado é o que pratica a palavra. Nós estamos falando sobre a unidade proposta por Jesus e os impedimentos criados pelos homens. E o diabo por trás disso, ele que está agindo aí. Então, como ele quer que não haja a prática, ele vai levantar algumas coisas. E aí, quando nós lemos em Provérbios 6:12, nós vamos ver que esse texto está falando do homem de Belial. O homem de Belial é o homem do diabo, é o homem mau, é o homem que Deus odeia. Deus odeia, pastor? Vamos ver sobre isso. Nós estamos numa geração que fala tanto do amor de Deus que esquece do ódio de Deus. Diga comigo, quando o amor é completo, perfeito, inteiro, tem ódio. Parece uma contradição, mas não é. Se um pai amar um filho muito, mas muito, e a droga destruiu esse filho, o que o pai vai fazer com a droga? Odiar. Porque aquilo foi o que destruiu o filho. Então o amor perfeito tem ódios com coisas que atrapalham aquilo, o objeto do amor. Nós vamos ver alguma coisa sobre isso. Mas vamos lá. Pode parecer uma contradição que um Deus que é amor também possa odiar. No entanto, exatamente é isso, que a Bíblia diz ser de verdade. Deus é amor, 1 de João 4:8. Todo mundo aí, creio que conhece a passagem. Mas olha o que está escrito em Oséias 9:15. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora de minha casa. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Nós temos que ver essas coisas. A natureza de Deus é amor. Ele sempre faz o que é melhor para os outros. E Ele odeia o que é contrário à sua natureza. Eu disse o quê? E Ele odeia então o que é o contrário ao seu amor. O objeto do seu amor. Ninguém deve se surpreender ao saber que Deus odeia algumas coisas. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ele nos criou com a capacidade de amar e odiar. Sim ou não? E parece que é uma linha, no nosso caso, bem esquisita, né? Bem pertinho uma da outra. E reconhecemos que o ódio, às vezes, é justificado. Naturalmente odiamos coisas que destroem o que amamos. Sim ou não? Isso faz parte de termos sido criados à imagem de Deus. O fato de todos estarmos contaminados com o pecado significa que o nosso amor e ódio, às vezes, são mal orientados. Mas a existência da natureza do pecado não nega a nossa capacidade dada por Deus de amar e odiar. O que você está odiando ultimamente? Porque muitas vezes o que nós odiamos revela o que nós amamos. Se você começa a se aborrecer de estar na casa de Deus, certamente está amando algo onde Deus não está. Está entendendo ou não? Quando servir a Deus se torna um peso. Hoje não. Vamos ver se... Não, domingo. Não precisa. É porque tem algo
que você está amando mais do que Deus. Quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, a gente custa esperar o momento. Porque não tem muito a ver com o que vai acontecer primeiro, mas tem mais a ver com eu ir à casa do Senhor. Eu falo isso com temor e tremor, dada a circunstância que vivemos hoje em muitos lugares. Então, não é contraditório que um ser humano seja capaz de amar e odiar, e também não é uma contradição que Deus seja capaz de amar e odiar. A Bíblia ensina, João 3,16, todo mundo conhece, não conhece? Vamos lá, o que está escrito lá? 1, 2, 3. Então Deus ama o mundo. Sim ou não? Agora, você vai ver Deus no Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. Tem gente que faz aí, parece que o Deus do Novo é outro Deus. Não. Você quer conhecer o que Deus não aprova e não gosta? Vai ler o Antigo Testamento com detalhe para você ver. Quer conhecer a misericórdia de Deus? Leia o Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Mas Deus é o mesmo. Aquilo que ele condenava lá atrás, ele condena hoje. Do ponto de vista de Deus e a sua doutrina, ok? Agora percebam, irmãos, Deus vai lá na cidade de Nínive e poupa uma cidade inteira de gente que não valia nada. Déspotas, homens maus, rei perverso. E Deus manda um profeta rebelde, que ele vai mais por obrigação do que por prazer. Chega lá e quer pregar para que todo mundo morra, e Deus salva todo mundo. Tem amor em Deus? Porque Ezequiel 18:32, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então aqui, só para a gente entender esse nível de amor e ódio, Deus está odiando primeiro o mal que está na pessoa. Ele está odiando primeiro o pecado que destrói a pessoa. Ele está odiando primeiro aquilo que te afasta dele, a iniquidade. Porque fazem separação. Mas a pessoa que, ao ouvir que Deus salva, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele perdoou ímpios e trabalhou a mudança deles, e você rejeita, você não é só aquela pessoa que Deus odeia o pecado, você é o objeto do ódio de Deus. Vamos para a palavra, não fica nervoso não. Deus é paciente ao extremo, não querendo que nenhum se perca, né? Está lá em 2 de Pedro 3:9. Tudo isso é prova de amor. Deus quer o melhor para a sua criação. Ao mesmo tempo, vamos lá, Salmo 5, versículo 5. Vamos lá? Salmo 5, versículo 5. Abre aí. Folheie a Bíblia. Salmo 5, versículo 5, e fica com o livro de Salmos aberto. Olha o que está escrito: os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias todos os que praticam a... Entendeu? E o que está no Salmo 11 aí? Vai no Salmo 11, versículo 5, que é mais severo ainda. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Abominar é pior do que odiar. Depois nós vamos ver essas palavras.
Antes que uma pessoa se arrependa e acredite no Senhor Jesus Cristo, Colossenses 1:21 DCM, antes que essa pessoa aceite a Jesus Cristo, ela é considerada inimiga de Deus. Olha o que está escrito, Colossenses 1:21, a vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então o homem sem Deus é inimigo de Deus, inimigo levantado. A pergunta então se torna: o que acontece com alguém que despreza o amor de Deus, recusa-se a se arrepender e se apega obstinadamente ao seu pecado? Resposta: Deus a julgará, porque Deus deve julgar o pecado, e isso significa julgar o pecador. Esses são os ímpios que Deus odeia, aqueles que persistem em seus pecados e rebeliões, mesmo diante da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Servir a Deus não é brincadeira, não é Deus, eu vou ver se eu vou. Deus, o Senhor me tirou o emprego, hein? Então também não vou mais para a igreja. São pessoas desviadas, rebeldes ou cegas. Nós precisamos de Deus desesperadamente. Nós somos pessoas que não prestamos. Se você acha que você é alguma coisa, alguém está te enganando. Nós somos pessoas ruins. Faz um mal para alguém. Eu me lembro aqui de uma época que a polícia do Espírito Santo ficou de greve. Eu acho que todas as polícias. Vocês lembram disso? Ficaram de greve. O que aconteceu? Pessoas que nunca roubaram começaram a roubar, saquear as coisas. Não confio em você não, você não vale o sal da janta, eu não valho o sal da janta, mas quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem a graça, quem tem Jesus tem o Salvador, a salvação. Temos que entender isso. Nós éramos objetos da ira futura. Nós estávamos, 1 Tessalonicenses 1:9, é isso, vê se é. Nós estávamos condenados à ira futura, até que nos convertemos ao Deus vivo e verdadeiro. 9:10, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira. Ira é o objeto do ódio de Deus. Quando Deus tirar a igreja da terra, e as pessoas que desprezaram Deus ficarem, conforme o Apocalipse, e Deus não vai tirar a igreja e abandonar a terra, porque Deus é mau, não, Deus é amor. A essência de Deus é amor, só que a terra está expulsando Deus, as escolas estão expulsando Deus, as constituições estão expulsando Deus, as novas leis estão expulsando Deus, a internet está expulsando Deus. Você pode colocar anarquia na internet, mas dependendo da coisa que você falar de Deus, eles vão lá e... As nações estão expulsando Deus de tal maneira que estão prendendo pessoas. Então Deus não está abandonando a terra, Ele está sendo expulso da terra. Como expulsaram Deus lá em Malaquias, no templo. Deus falou assim: ou vocês acendam fogo ou fechem o templo. Malaquias 1:10.
e eles não acenderam fogo. A glória de Deus saiu do templo. Deus foi para o deserto. A voz do que clama no deserto. Deus estava no deserto. 400 anos de lacuna, porque tiraram Deus do lugar. A terra sofrerá a ausência de Deus. E eu digo ausência, a ausência graciosa que temos hoje, porque Deus está em todo lugar sempre. O Espírito não estará dentro da igreja, mas estará pairando sobre a terra. Mas a igreja que está cheia do Espírito vai subir ao encontro do Senhor no arrebatamento. Então nós temos que, para servir a Deus, ter temor. E o diabo vai agir nesse homem de Belial, que nós lemos. Provérbios 6, de 16 a seguir, volta lá para Provérbios. Aqui não é enfatizado os números. 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª ele abomina. 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª ele abomina. Aqui não tem a ver com 6 para 7 ou 7 coisas, não. Aqui tem a ver com a progressão do ódio para a abominação. A pessoa vai praticando isso e praticando aquilo e praticando daqui um pouco é objeto do ódio. E depois, abominação. Essa lista pretende mostrar que não apenas o caminho do ímpio não é benéfico para nós, mas é contrário à natureza e à aprovação de Deus. Se porventura você e eu estivermos praticando alguma coisa dessas aqui, hoje mesmo temos que virar as costas. Hoje mesmo temos que confessar e nos arrepender. Hoje mesmo temos que pedir perdão do Senhor, para nós não contrariarmos a natureza e a aprovação de Deus. Não é apenas Ele que não gosta, não é apenas Ele, não, Deus não gosta disso, não, Ele odeia. Isso é completamente incompatível com o seu ser, é uma abominação para Deus. E aí nós vamos ver que nessas 6 coisas e na 7ª, as 5 primeiras dessas coisas profanadas que nós vamos ver, são coisas voltadas, descritas usando o corpo humano. E aí tem um paralelo lá com a armadura de Paulo, quando ele fala sobre nós nos revestirmos e nos guardarmos, tomando posse de toda a armadura. A igreja de hoje, ela precisa estar revestida de toda a armadura. Os dias são maus. O texto de Efésios 6, 10 a seguir, deixa claro que haverá um dia mau e que nós nesse dia, nós precisamos de vencer. O texto deixa claro que nesse dia a coisa será difícil. Então Paulo diz assim, eu rogo que vocês tomem toda a armadura de Deus, para vocês poderem resistir no dia mau, e assim continuarem firmes e inabaláveis. Para cair não se amar. Então, meus irmãos, esse mal que Provérbios aqui, o provérbio de Salomão vai condenar, é a antítese da armadura que Paulo quer que a gente tenha. Está entendendo, sim ou não? Quem está seguindo o raciocínio? Glória a Deus. A armadura fala do capacete para a cabeça, a couraça, que cobre aqui, cobre o coração, o cinto na verdade para prender o sapato, cabeça, olhos, pés, corpo. Nós precisamos estar revestidos de Deus. E o que é essa armadura, pastor? Onde eu compro? Não, você não compra, você santifica a sua vida, porque o capacete é da salvação, certeza de salvação, convicção de salvação na cabeça. Se você tiver convicção na mente, ninguém te engana. Não tem mestre, não tem doutor, nem pós-doutorado, e nem uma equipe de novos teólogos que vai conseguir enganar você, porque há uma convicção de salvação que é dada pelo Espírito Santo. A armadura não é nossa, a armadura é de Deus, toda a armadura de Deus. Então, entendendo o texto bíblico, estas 6 coisas o Senhor odeia, sim, e a 7ª, a sua alma abomina. Se você quiser anotar, o verbo aqui, odiar, é
sane, S-A-N-E, no hebraico, que quer dizer um forte sentimento de aversão. Quando o texto está dizendo que Deus está odiando, ou que Deus está aborrecendo, é sane, que quer dizer que Deus tem uma aversão com aquilo. Você sabe o que é aversão? Você já teve aversão para alguma coisa? Sim ou não, por favor? Então você sabe muito bem o que é isso. Toevá, a palavra para abominação. Toevá, T-O-E-V-A-H. A palavra quer dizer algo extremamente detestável e repugnante. É detestável e repugnante. Você gostaria de praticar algo que Deus considera, que Deus tenha aversão e que Deus considera detestável e repugnante? Você gostaria de praticar algo assim? Fiz uma pergunta, irmãos. Obrigado pela resposta. Então, Deus está condenando, a partir de agora, as 6 coisas. Primeiro, olhos altivos. Gavá, no hebraico, que quer dizer arrogância. Pessoa que tem olhos de arrogância, de orgulho, de presunção. Aquela pessoa que o nariz parece que está mais alto que os outros, que tem que levantar os olhos acima de tudo, inclinado a ser melhor do que os outros, todo mundo tem que respeitar, olha, cala sua boca, olha para mim, e não sei o que. A pessoa que tem esses olhos altivos, é a pessoa orgulhosa, e nós já vimos sobre orgulho aqui, e o orgulho é o que? É o oposto da humildade. Ou seja, Jesus é humilde. Está entendendo? Aprendei de mim, disse o Senhor, que sou manso e humilde de coração. O orgulhoso é contra Jesus. Por isso que Deus detesta isso. Deus detesta a soberba, a arrogância, a estupidez. A humildade é ver as coisas como elas são, e o orgulho é distorcer a realidade, a perspectiva, para nos colocarmos como deuses, no centro de todas as coisas. O orgulho também é mencionado como o oposto da fé. Olha, tanto que orgulho é lembra que nós falamos, orgulho é a desgraça da alma, é a fonte de todos os pecados. Orgulho é tudo que se opõe a Deus. Abacuque 2,4 diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Olha a antítese, é o oposto. Se você quer viver, se eu quero viver nesse tempo que nós estamos vivendo, viver, não sobreviver, mas viver, é necessário pegar esse orgulho e jogar na lata do lixo, e se encher de fé para Deus. A fé na palavra de Deus também nos leva a ver a realidade como ela é, e nos apoia a andar no caminho certo, consistente com o propósito de Deus. Olha o que diz Romanos 1,17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo pela fé viverá. O orgulho pode ser considerado como fé em nós mesmos. Se eu não me levantar, eu quero ver. Se eu não quero ver o que acontece. Meu filho, parece que a gente não conhece a vida. Tem gente melhor do que nós que está pior do que nós. Isso é misericórdia de Deus. Tem gente que é mais capaz do que nós,
e está bem longe de nós, no sentido de estar muito mais vencedor no trabalho, na profissão e nas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que ao invés de a gente olhar para quem está para frente e olhar para quem está para trás, a gente olhe para quem está acima de tudo e de todos. Sem orgulho, sem arrogância, sem vaidades excessivas. Nós somos vaidosos, isso é normal. A maioria de nós, eu não sei se todos, gosta de um perfuminho, gosta de pentear o cabelo, né? Gosta de uma roupinha mais legalzinha, né? Isso é normal, vaidade. Agora, a vaidade excessiva destrói o homem, e o homem orgulhoso é vaidoso. Uma pessoa de olhos altivos vê o mundo através de uma lente egoísta. Ele olha para o mundo e pergunta para si mesmo: como posso me engrandecer? Irmãos, tem certas redes sociais que você vê e fala assim: pobre coitado. É uma coisa, uns argumentos. Eu quero dar um conselho para você: só ame as pessoas que te amam. Sai daí, Satanás. Como é que um cristão põe isso? Eu aprendi que eu só dou valor em quem dá valor em mim. Você é um egoísta. A gente tem que dar valor em todos. Gostou não? Falo de novo. Nós temos que jogar esse egoísmo na lata do lixo. O Senhor nos ensina a amar os inimigos. Se amar quem nos ama, que galardão vocês vão ter, disse o Senhor. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Nós temos que aprender a fazer a diferença. Tudo que temos, amanhã pode ser nada. Nada temos, amanhã pode ser tudo. Deus está no trono. Tudo que o homem altivo vê é através da perspectiva da autopromoção. Os olhos altivos cegam a pessoa da realidade, que Deus é Deus. A verdade fundamental da realidade, irmãos, é que Deus é Deus. Cuidado, sem Ele não vai chegar. Então, tentar funcionar independente de Deus, de seus caminhos, de seus desígnios, do seu design para todos nós, é o grande pecado do orgulho que afastou Satanás dos céus e Adão e Eva do jardim. Tinham tudo. Irmão, Satanás tinha tudo. E ele era o querubim mais respeitado, ungido, passeava nas pedras afogueadas da terra, cheio de glória. Dizem até que quando ele andava, a música saía dele, só do caminhar. Ei, Bassai, não, eu quero ser igual ao Altíssimo. Pelo amor de Deus, para de olhar aonde não se deve olhar. Adão e Eva tinham um jardim. Irmãos, quem foi o arquiteto do jardim, o engenheiro do jardim? Deus. Deus sabia tudo que agradaria a Adão e tudo que agradaria a Eva, e Ele fez o jardim. Meu Deus do céu. Por isso que as armas que fazem com que Satanás, antes de tudo, caia, né? O Lúcifer, que era anjo de luz, agora é Satanás. 3 armas que o diabo sempre usa: concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. Está aqui, olhos altivos. Não olha para o fruto. Que fruto, irmão? É um fruto, olha os outros que você tem. Aí o Davi vai para a esposa do Urias, e a parábola que é contada, ele disse: não, tinha um camarada que tinha só uma ovelhinha, aí o outro tinha um punhado de ovelha, foi lá e pegou a ovelhinha do outro. Disse: esse homem tem que morrer, esse homem é você, Davi. O orgulhoso não vê o pecado que comete, as coisas que está fazendo. Ele já tinha tudo. Irmãos, pare de olhar para a grama do vizinho e comece a cuidar da sua grama.
Pare de olhar para a profissão do vizinho e cuide da sua profissão. Pare de olhar para o carro do vizinho, cuida do seu. E se não tem, trabalha para ter, mas não orgulhe-se para querer o que os outros têm. Você tem que ter o que Deus tem para você, e bendito seja o Senhor, e vamos trabalhar para isso, mas é para nós, não é para concorrer com ninguém. Por acaide amassura. Olha o que diz Isaías 14, 12 e 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero mais, eu quero é ser igual ao Deus Todo-Poderoso. Foi isso que ele, através da serpente, chegou para Eva e disse: vocês vão ser igual a Deus? O mesmo sentimento dele colocando no coração dos outros. Irmão, você é salvo? Você é salvo? Você tem convicção disso? Você confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você tem todo o motivo para saltar de alegria, glorificar, viver contente e exaltar a Deus com sua salvação. Que mais? Além de olhos altivos, aprendemos sobre isso, não é? Isso aqui é o que o diabo usa para atrapalhar a unidade. Não é? Por que deu oportunidade para o fulano e não deu para mim? Por que o fulano está no altar e eu não estou? Por que você está fazendo essa pergunta? Porque era para você se alegrar com quem subiu. Era para você se alegrar com quem testemunhou. Mas se tem olhos altivos, vai ficar dizendo: eu merecia, não sei porque que eu não estou lá, porque que eu não sei, porque que eu. Mas lembra quando você aceitou Jesus? Senhor, eu nem quero ser consagrado, eu só quero fazer alguma coisa para ti. Outra coisa, além de olhos altivos, língua mentirosa. A palavra aqui é Lashon Sheker, língua mentirosa, que destaca falsidade e enganação. Irmão, tem gente que testemunha e não recebeu nada. Só porque quer meu Deus do céu. E o pior não é isso, o pior é quem recebe e não glorifica a Deus porque recebeu, né? Porque poderia. Então, na lista de comportamentos malignos está a língua mentirosa. Falar a verdade, comunicar a realidade como ela é fundamental para uma vida sábia e benéfica. A falsidade é um veneno, e comunicar falsidade envenena tanto os remetentes quanto os destinatários. Jesus afirmou que Ele é a verdade. Falar a verdade é refletir nosso Salvador, é refletir nosso Criador. Ter uma língua mentirosa é distorcer e perverter o propósito de Deus. Jesus também disse que a verdade nos liberta. Se a verdade liberta, a mentira aprisiona. Uma língua mentirosa é um agente da falsidade e um servo do diabo. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando alguém está com essa língua mentirosa, ele está sendo filho do diabo. Nós temos que viver a verdade, o cinturão da verdade. Mas, terceiro, mãos que derramam sangue inocente. E Adaim são as mãos, shofekot, derramar, espalhar. As mãos
que espalham, como alguém que semeia. E dam é sangue, mãos que derramam sangue. E agora aqui significa inocente. Pessoas que não estavam preparadas, pessoas que foram pegas na traição, na emboscada, e alguém que maquina isso meticulosamente, com um coração frio, calculista, que quer destruir. Isso está no meio de muitas igrejas. O fofoqueiro faz isso com excelência maligna. Fala mal, queima a reputação do outro. Irmãos, na época da Covid, quantos homens perfeitos no profissionalismo deles, doutores, médicos, que queimaram a reputação deles, pessoas que falaram mal de homens que estavam certos. E isso está, infelizmente, no meio das igrejas. Alguém fala mal, lembra da história do pastor? A pessoa chegou e disse que tinha tido um envolvimento com o pastor, e de repente perdeu a família, perdeu tudo, porque, mas nos dá uma prova, ele tem uma tatuagem no lugar tal. Como que vai ver a tatuagem se não tiver nu, por causa do lugar? Aí perdeu família, perdeu tudo, perdeu o ministério, perdeu o lugar onde estava ministrando, a igreja. Daí 20 anos, a mulher que fez isso, apareceu na igreja com câncer, e confessou tudo, que ela na verdade era uma enfermeira, e aquele pastor tinha tido uma cirurgia de vesícula, e ela viu o corpo do pastor, mas ela amava o pastor, e o pastor não queria nada com ela, e ela inventou uma história. E aí o pessoal da igreja foi atrás do pastor, 20 anos, foi levar a carteira de pastor para ele de volta, e ele disse: vocês me devolvem a carteira, e a minha história, quem vai devolver? Pessoas malignas, pessoas com língua mentirosa, que arma tudo cilada para inocentes. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Levi, Koresh, Makshevut, Aven. É o coração, Levi, Koresh, tramar, planejar. Agora, Makshevut são os pensamentos ou planos. Aven se refere à iniquidade, maldade. Coração que trama projetos iníquos. Vocês estão vendo a evolução da coisa? Da maldade. Agora já está no coração. Coração que trama projetos iníquos. O coração é mencionado como centro, a essência do ser de uma pessoa. É onde escolhemos uma perspectiva, formamos intenções. É onde tomamos decisões que levam a ações. Meu irmão, cura o coração, cuidado. Se o coração guarda o mal tomará decisões. Se o coração guarda o bem tomará decisões. Não deixe a mágoa alojar no seu coração, não deixe o lixo vir para o seu coração. Abra o seu coração para Deus, para a palavra de Deus, para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus, para o perdão de Deus. Quando esse núcleo do nosso ser, nosso coração, nossa mente e vontade está comprometido com a maldade, ele age elaborando planos malignos. Eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, agora ninguém me segura, quero ver. Parece que esquece que tem um juiz que está no trono. E ele é o juiz de toda a terra, em todo o tempo. Ele é justo, e isso tem que fazer a gente tremer, porque se ele é justo, se eu tiver errado, vai ter consequência.
Então isto é uma abominação, a intenção de Deus para a vida, porque perverte nosso chamado para administrar a vida, os recursos e as oportunidades para o bem, e em vez disso, nós infelizmente enveredamos para o mal. Deus te deu o dom de amar, Deus te deu o dom de perdoar, Deus te deu o dom de compreender pessoas, Deus te deu o dom de sofrer dano para que o outro esteja bem, Deus te deu o dom de amar os inimigos, Deus te deu o dom de sair de situações difíceis e revelar Jesus na sua vida. O dom está em nós. O que é que estamos fazendo? Aí vem o quinto: pés que se apressam a correr para o mal. Está vendo que até a quinta é tudo relacionado ao corpo, e nós precisamos da armadura? Olha aqui, a última das analogias com partes do corpo, este é um pecado de praticidade. Essa pessoa corre ou se expressa em direção ao mal por causa dos planos malignos que eles conceberam. Eles chegaram, encheu o coração, agora os pés dirigem. O que está no seu coração, escute, o que está no seu coração certamente está dirigindo os seus pés. Se no seu coração está Deus, você está sendo dirigido por Deus. Se no seu coração está amor, amar, você está sendo dirigido pelo amor e pelo amar. Mas se há perversidade, se há maldade, pode ter certeza que também essas coisas estão dirigindo você. Essas 5 ilustrações, como parte do corpo, abrangem toda a estrutura física de uma pessoa, dos olhos aos pés. Isso quer dizer que nós devemos trazer o nosso corpo para o altar e apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos que aprender a cuidar da nossa mente, o que está passando por aqui, o que está passando por aqui, o que está conduzindo estes pés, o que está conduzindo estas mãos. Eu preciso urgentemente ser lavado pelo sangue de Jesus e purificado pela presença do Espírito Santo, meu Deus. Aleluia. E aí ele vem: testemunha falsa que profere mentiras. Aí já está finalizando. Agora aqui, irmãos, são pessoas que trazem à tona coisas que não são verdadeiras, coisas falsas. Após essa lista, Salomão aborda mais 2 indicadores, e o primeiro é o falso testemunho que profere mentiras. As duas coisas que nós vamos ver daqui para frente, lidam com a maneira como uma pessoa má espalha maldade. Tem gente que bate na porta do outro para contar um mal. Tem gente que sai de um lugar longe para ir em outro lugar para falar uma maldade. Como pode ser isso? Um falso testemunho interrompe o processo de justiça e harmonia social. Aquilo que a Bíblia chama de justiça, irmão, tem que despertar cada um de nós, porque a Bíblia é justa e Deus é justo. Não haja com injustiça diante daquele que é justo. Quem é justo odeia a injustiça. A justiça é quando todas as coisas funcionam em harmonia de acordo com o propósito de Deus. Um falso testemunho perverte a verdade e cria desunião. O fulano de tal, eu acho que, não, se você acha, não fale. E se você tem certeza, veja se isso precisa ser dito. Porque as nossas palavras destroem ou constroem. As nossas palavras estão, infelizmente, em muitos lugares, matando a fé de muitos, matando a reputação de muitos.
dizendo que eu ouvi falar, eu penso que ouviu, não sei o quê. Essas coisas, nós temos que passar pelas peneiras. Se a coisa é ruim, que ela vá morrer em você, e você ore a Deus, e estas coisas sejam lavadas, e você não seja uma ponte para conduzir essas coisas ruins. Cada ponte que conduz algo ruim, está conduzindo o pior para o outro lado, porque o ruim não vem com a mesma figura, só vai aprimorando a maldade, a coisa que não presta. Está gostando do estudo? E aí vem a sétima, que é a abominação, que Deus abomina. O que semeia contenda entre irmãos. Aquele que espalha contendas entre irmãos, com suas declarações distorcidas, perturba a unidade e coesão com as quais deveríamos trabalhar juntos, como a imagem do Novo Testamento, que revela o corpo de Cristo. Eu tenho pena de quem trabalha contra o corpo de Cristo, porque nós não nos levantamos contra um irmão nunca, a gente levanta contra Deus. Lembrem-se quando Jesus se apresentou a Saulo. Saulo estava perseguindo o povo. E Jesus disse a ele: por que você me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Quando você fala mal de um irmão, você está atingindo Jesus. E mais que isso, está se atingindo. Contendas colocam uma pessoa contra a outra. O resultado é desviar o propósito de uma missão compartilhada e fazer com que cada pessoa se concentre na prioridade do destrutor. É com isso, o falso testemunho agora tem a atenção de seus irmãos e foca suas energias para si mesmo. Na lista dos pecados a que Deus aborrece, o escritor sagrado destaca um ao qual a alma de Deus abomina. Esse é o pecado mais ignominioso. Oh, meu Deus do céu, me ajuda. Ignominioso aos olhos de Deus. Que pecado é esse? O pecado da intriga, ou seja, daquele que semeia contenda entre os irmãos. Se o maior de todos os mandamentos da lei é amar a Deus e ao próximo, jogar uma pessoa contra a outra é o pecado ao qual a alma de Deus mais abomina. Se um indivíduo é conhecido como filho de Deus por ser um pacificador, então os que promovem contendas entre irmãos são objetos do maior desgosto de Deus. Nada fere mais o coração de Deus do que uma pessoa viver causando intrigas, promovendo desavenças e provocando contendas entre irmãos. Deus não tem prazer naqueles que vivem semeando contendas. A alma de Deus abomina o pecado da intriga. Deus abomina o fofoqueiro. Há uma consequência terrível para o fofoqueiro. Tiago 3,6 diz: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Se tem uma coisa que o diabo mais quer usar, preste bastante atenção. Se tem uma coisa que o diabo mais quer usar nesses dias, é a sua língua e a minha. Porque o diabo sabe o que muita gente não sabe, que a língua inflama o inferno. E aí, quando você acende um fogozinho lá, um palito de fósforo,
Porque Tiago 3 vai falar sobre isso. Você pega um palito de fósforo e acende uma coisinha pequena, e você logo apaga. Glória a Deus. Agora, coloque essa chaminha numa floresta. Não vai adiantar correr para apagar. Você não vai tirar o prejuízo. Fofoca é isso. A fofoca nunca apaga o estrago que fez. Por causa de fofoca, a minha mãe, quando era do mundo, o meu tio foi lá e matou o namorado dela. E era mentira. Por causa de fofoca, tem muita gente odiando pastores. Por causa de fofoca, tem muita gente odiando pastoras. Por causa de fofoca, tem muita gente odiando você. Por causa de fofoca, tem muita gente que perdeu o emprego. E aí vai os males. Deus abomina. O que leva uma pessoa a inventar, ou mesmo que seja verídico, difundir uma má notícia sobre outra pessoa, é óbvio que não provém de Deus, é óbvio que não provém de Deus tal atitude. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele enumera as obras da carne, e dentre elas está inimizade, porfia, dissensões, e ele termina dizendo: aqueles que praticam não herdarão o reino dos céus. Como haverá avivamento numa igreja fofoqueira? Como haverá avivamento numa igreja que semeia contendas? Como haverá avivamento para nós, se nós formos visitados pelo Espírito Santo, e de repente pessoas virem, porque querem Jesus Cristo, mas ao chegarem, encontrarem em nós dissensões, divisões e contendas? Porque é mais fácil ganhar o perdido do que recuperar o afastado. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, de nossas falhas, das palavras que nós estamos permitindo sair das nossas bocas, das rodinhas de conversas que em nome de brincadeira nós estamos queimando reputações de pessoas, reputação da igreja, reputação de Jesus Cristo. Precisamos ter o caráter de Cristo. Precisamos assumir o que precisamos assumir. E ao invés de tocar em pessoas, exalte as qualidades dos seus irmãos. Levante a honra do seu irmão. Levante a honra da sua irmã. Tenha misericórdia daqueles que estão também, como você, lutando para chegar no céu. Por isso nós encerramos com a palavra que Jesus disse: Pai, que eles sejam um. Parece impossível isso, mas a oração continua. Porque em João 17, na oração sacerdotal, Jesus disse: não rogo só por estes, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Eu estou nessa oração, você está na oração de Jesus. Eu não creio, infelizmente, que nós tenhamos uma unidade, como Jesus pediu, por causa de alguns que estão no meio de nós. Mas creio que se a maioria se unir, Deus vai derramar o avivamento e vai tratar com essas pessoas que não querem mudar de vida. Fique sob os pés. Terura samim. Terura caivina ramas. Você tem algo para falar para o Senhor? Você tem algo para se arrepender diante do Senhor? Tem alguém que não está aqui porque você falou algo e essa pessoa não veio mais?
Se você tem algo para falar, esse é o momento. Senhor Deus, ministrei a palavra. Agora é com o Senhor, a respeito das curas que precisamos. Se o Senhor encontra corações abertos, promove a obra da cura, promove uma mudança com perdão, com arrependimento, para que possamos experimentar o que o Senhor tem para este tempo, para os que de pés estão, pela graça, pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Não escuto ninguém orar, Jesus. Eles devem estar orando do jeito deles, né? Que o Senhor venha ter misericórdia de cada um. E que ninguém esqueça que a palavra é tua. E que foi o Senhor que trouxe a nós esta direção. Justo Deus e misericordioso Pai, nos ajude. Oramos em nome de Jesus.